Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Balaio de Protocolo. Opa, professor. Hoje vamos mergulhar a fundo em algo que você usa todo santo dia, mas provavelmente nunca parou para entender de verdade: a Ethernet. A internet. Ela é como se fosse o sistema circulatório da internet, sabe? Eu me entendi. Transportando dados para lá e para cá como se fossem células sanguíneas. Mas em vez de oxigênio, estamos falando de memes, vídeos de gatinho. E claro, as minhas compras online. Exatamente. E a Ethernet é um pedaço essencial dessa mágica toda. Aliás, sabia que ela já existe há mais de 30 anos. 30 anos, sério. Nossa, é mais velha que eu. É, mais velha que muita gente por aí. E essa é a parte mais incrível. A Ethernet continua firme e forte, se adaptando às novas tecnologias como um camaleão digital. Mas como isso é possível depois de tanto tempo? Aí que tá. O segredo é que ela consegue evoluir sem perder a compatibilidade com as versões anteriores. Tipo, meu celular antigo ainda funciona com o Wi-Fi de hoje em dia. Isso. É como se o seu Walkman dos anos 80 ainda pudesse tocar as músicas que você baixa hoje. Caramba, professor. Incrível. Mas como a internet faz isso? A resposta está na estrutura dela, na forma como ela organiza as informações. A Ethernet usa quadros como se fossem pacotes bem estruturados, sabe? Tipo, um envelope. Perfeito. Cada quadro tem um cabeçalho, um corpo e um CRC. O cabeçalho é como o endereço de uma carta, indicando de onde veio, para onde vai e o tipo de informação que carrega. Ah, entendi. Tipo, se eu mandasse uma carta para o senhor com fotos das minhas férias e outra com a minha redação da semana. Exatamente. O corpo do quadro é a sua mensagem em si. As fotos, a redação, ou no caso da internet, os dados que você está enviando ou recebendo. E o CRC é como um selo de segurança, garantindo que a mensagem chegou intacta. Sem nenhum erro de digitação, por assim dizer. Isso. E esse tipo de informação do cabeçalho que você mencionou é importante para ele lidar com vários protocolos ao mesmo tempo. Vários protocolos. Mas o que isso significa? É um processo chamado demultiplexação. Imagina a bagunça se a sua carta com a redação chegasse na caixa de entrada do seu e-mail ou se as fotos das férias fossem parar na fila do banco para pagar as contas. Nossa, que confusão. Pois é. A Ethernet garante que cada tipo de informação vá para o lugar certo como um sistema de triagem super eficiente. Uau, que inteligente. Mas essa história da Ethernet parece bem complexa, professor. Teve muita mudança nesses 30 anos, né? Teve sim. E uma das mais interessantes foi justamente no formato do quadro. Lá em 1983, o IEI, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, tentou dar uma repaginada no sistema. E o que eles mudaram? Eles adicionaram a cabeçalho extra, chamado LCSNAP, que também serve para indicar o tipo de protocolo usado. A ideia era boa, mas acabou gerando uma certa confusão. Que tipo de confusão? O tamanho máximo do corpo do quadro teve que ser reduzido para caber tudo. Imagina ter que escrever uma carta menor só porque o envelope agora tem um selo extra. Entendi. Mas e aí, professor? A Ethernet antiga não funcionava mais com essa nova versão. Calma, eles não iam fazer uma mudança tão drástica assim. Para garantir a compatibilidade, criaram uma regra. Se o valor de um campo específico no cabeçalho for menor que 1500, usa-se o novo padrão do UI. Se for maior, usa-se o padrão original. Então meio que criaram dois tipos de envelope para garantir que a mensagem chegasse no destino certo, independente do formato. Exatamente. Mas, para entender como a Ethernet funciona na prática, precisamos falar da parte física da coisa. Como o seu computador se conecta à rede. E aí entra a placa de rede, ou IT, que atua como a interface entre o seu computador e o mundo internet. E o que essa placa faz? Ela se encarrega de reconhecer endereços, calcular o CRC e, claro, enviar e receber os quadros de dados. É como se fosse a porta de entrada e a central de entregas do seu computador na rede. Entendi. E todo computador já vem com essa placa? Na maioria dos casos, sim. Se você precisar trocar, é bem tranquilo. Mas falando em conexões, a Ethernet passou por várias mudanças ao longo dos anos, principalmente no tipo de cabeamento. A primeira versão, lá nos anos 70, usava um cabo coaxial apelidado de StickNet. Era tão grosso que parecia uma mangueira. Uma maneira. Zero. Imagina a dificuldade de instalar isso. Devia ser um pesadelo para passar esses cabos pelos prédios, né? Nossa, que trabalheira. E como eles resolviam isso? Os transceptores, que são os dispositivos que conectavam o computador ao cabo, ficavam geralmente no teto. Era um emaranhado de cabos, um verdadeiro desafio para qualquer técnico. Que caos. Mas e aí, como resolveram esse problema? Aí entra na segunda geração da internet, a Ethernet, com um cabo coaxial mais fino e flexível. A vantagem é que o transceptor já vinha integrado à placa de rede, simplificando a instalação. Ah, entendi. Bem mais prático. Mas tinha alguma desvantagem? Tinha sim. Se alguém desconectasse um pedaço do cabo, a rede inteira caía. Era como se um vaso sanguíneo importante fosse rompido, interrompendo o fluxo de dados. Tipo quando a internet cai do nada. Exatamente. Essa era a fragilidade da Ethernet. Mas a terceira geração da Ethernet, essa foi revolucionária.
Abandonaram o cabo coaxial e adotaram um par trançado, um cabo mais fino e fácil de manusear, parecido com o que usamos no telefone. E como os computadores se conectavam a esse novo cabo? Através de um dispositivo central chamado Hub, que funcionava como um ponto de encontro para todos os computadores da rede. Imagine o Hub como uma caixa com várias portas, onde cada porta se conecta a um computador. Então o hub seria tipo o coração da rede, distribuindo os pacotes de dados para todos os computadores. Perfeito. Mas é importante lembrar que, embora o Hub pareça uma estrela, com todos os cabos convergindo para ele, a lógica da internet ainda era de barramento. Era como se tivéssemos um barramento encapsulado dentro do Hub. Topologia em estrela, né? Tá. Mas qual a diferença entre a lógica e a física nesse caso, professor? Boa pergunta. A topologia física se refere à forma como os cabos estão conectados, enquanto a lógica se refere à forma como os dados trafegam pela rede. No caso do Hub, a topologia física é em estrela, mas a lógica ainda é de barramento, ou seja, os dados são transmitidos para todos os dispositivos conectados ao Hub, mesmo que não sejam o destinatário final. Então, apesar da mudança física, a forma como os dados se comportavam ainda era a mesma. Exatamente. E essa mudança por par lançado, o Hub trouxe uma grande vantagem. A instalação ficou muito mais fácil e organizada. Imagina a bagunça que seria se os fios não estivessem devidamente etiquetados. Nossa, nem me fale. Já vi cada fiação por aí. Mas enfim, a velocidade da internet também teve que evoluir para acompanhar o ritmo de trabalho, né? É verdade, hoje em dia a gente faz tudo online. Pois é. A primeira versão do par trançado, a 10 byte Soldier, tinha uma velocidade de 10 megabits por segundo. Hoje em dia isso parece lento, mas na época era uma revolução. 10 megabits. Nossa, acho que meu celular baixa arquivos mais rápido que isso. E como foi essa evolução? Depois veio o Fast Ethernet, ou FanZig, que era bem mais rápido, com 100 megabits por segundo. E a mais comum hoje em dia é a Gigabit Ethernet, ou Gigi, que chega a 1 gigabit por segundo, ou seja, 1000 megabits. Nossa, que salto! E como nossos computadores conseguem se conectar a redes com velocidades diferentes? Tipo, se eu tenho um computador antigo e conecto na rede da faculdade, que é mais moderna. Sem problemas. Isso é possível graças à tecnologia de autodetecção. Os dispositivos mais novos conseguem identificar a velocidade da rede e se ajustar automaticamente. É como se o seu carro pudesse mudar de marcha sozinho para se adaptar à velocidade da estrada. Que legal! Mas e os cabos, professor? Como eles se conectam aos computadores? Tem algum tipo de encaixe especial? Sim. Usamos o conector EJO45, aquele que parece uma versão maior do conector de telefone. Ah, sim, já vi esses conectores. Mas tem algum segredo para conectar os cabos? Tipo, positivo e negativo igual nos fios elétricos? Na verdade, não é tão simples assim. Existem dois tipos de cabos, o direto e o cruzado. O cabo direto, que é o mais comum, é usado para conectar o computador ao hub ou switch. Já o cabo cruzado é usado para conectar dois hubs ou switches entre si. E como saber qual cabo usar? Preciso ser expert em Ethernet para entender isso. Calma, a maioria dos dispositivos modernos já se adapta automaticamente. Mas é sempre bom verificar as especificações, para evitar dor de cabeça. E se você precisar fazer seu próprio cabo ou Ethernet, é só seguir o código de cores dos fios dentro do cabo. Nossa, parece complicado. Acho que prefiro comprar um pronto, por segurança. Boa ideia. Mas, por enquanto, acho que já exploramos bastante a estrutura básica da Ethernet. O que você achou dessa viagem pelo sistema circulatório da internet, Vitória? Professor, foi incrível. Nunca imaginei que tanta coisa acontecesse por trás de um simples clique na internet. E pensar que essa tecnologia já existe há tanto tempo e continua se reinventando é de tirar o chapéu. Pois é, a internet é um exemplo de como a tecnologia pode ser robusta e, ao mesmo tempo, se adaptar às mudanças do mundo. Mas o nosso mergulho não termina por aqui. Ainda temos muito a explorar sobre a internet. Fique ligado. Professor, falando em conectar o mundo, lembrei de uma notícia que vi outro dia sobre um ataque hacker que deixou milhares de pessoas sem internet. Esses ataques estão cada vez mais comuns, né? Parece que eles exploraram uma falha de segurança em roteadores. Roteadores são alvos fáceis para hackers, infelizmente. E a internet também está vulnerável a esse tipo de ataque, professor? Sim, Vitória. A segurança na internet é uma preocupação constante e a internet, por ser uma tecnologia tão fundamental, também está sujeita a ataques. Mas, por ser uma rede cabeada, ela é naturalmente mais segura que o Wi-Fi, por exemplo. Ah, entendi. É mais difícil interceptar dados em um cabo físico, né? Exatamente. É como se a internet fosse uma conversa privada em um cômodo fechado, enquanto o Wi-Fi seria como falar os bells em um lugar público. Faz sentido. Mas isso não significa que a internet é 100% segura, né? Infelizmente, não. Existem técnicas que hackers podem usar para invadir uma rede cabeada, como o sniffing, que é basicamente farejar os dados que trafegam pelos cabos. Sniffing! Que nome estranho. Parece nome de perfil, né? Mas é uma técnica perigosa. E tem também o spoofing,
que é se passar por um dispositivo confiável para roubar informações. Nossa, professor, parece coisa de filme de espionagem. E como as empresas se protegem contra esses ataques? Usando várias medidas de segurança, como firewalls, que são como portões que controlam o acesso à rede. Tipo um porteiro virtual. Isso, e também sistemas de detecção de intrusão e monitoram o tráfego em busca de atividades maliciosas. É como ter um sistema de alarme super avançado protegendo a rede 24 horas por dia. Ufa, ainda bem. Mas, falando em proteger a rede, professor, eu lembrei que o senhor mencionou os hubs. Sim, os hubs são como os pontos de encontro da rede, né? Mas outro dia, mexendo no computador da minha irmã, vi que ela usa um negócio chamado switch. Ah, os switches. Eles são a evolução dos hubs. Lembre que os hubs replicavam o sinal para todas as portas. Sim, como um falador que conta o mesmo segredo para todo mundo. Exatamente. Já os switches são mais inteligentes. Eles aprendem para qual porta cada dispositivo está conectado e enviam os dados apenas para o destino correto. Então eles são mais eficientes, né? Muito mais. Evitam colisões e congestionamento na rede. É como se, em vez de gritar a mensagem para todo mundo, o switch sussurrasse a informação apenas para quem precisa ouvir. Entendi. E essa mudança aumentou a velocidade da rede. Com certeza. E a melhor parte é que os switches são compatíveis com os cabos e conectores que já usamos, como o par trançado e o EJOS 45. Que bom. Mas e a velocidade da internet, professor? Ela sempre vai aumentar. A demanda por velocidade só aumenta, Vitória. Vídeos em alta definição, jogos online, videoconferências. A indústria está sempre buscando novas tecnologias. E quais são as velocidades mais comuns hoje em dia? Além da Gigabit Ethernet, que já comentamos, existem outras tecnologias ainda mais rápidas, como a 10 Gigabit Ethernet. 10 Gigabit Ethernet. Caramba, isso é muito rápido. É 10 vezes mais rápida que a Gigabit Ethernet. Imagina a velocidade. Mas para que tanta velocidade assim, professor? Imagina uma empresa que precisa transferir arquivos enormes, como vídeos em alta definição, ou que utiliza aplicações que exigem alta largura de banda. Tipo, streaming ao vivo. Isso. Para essas situações, a 10 Gigabit Ethernet faz toda a diferença. Nossa, que incrível! Mas imagino que essa tecnologia seja bem cara, né? Sim, a 10 Gigabit Ethernet ainda é relativamente cara, mas o custo tem diminuído ao longo dos anos. E com o aumento da demanda, é natural que ela se popularize cada vez mais. Afinal, tempo é dinheiro, né? Verdade. E o tipo de cabo usado na internet influencia no preço, professor? Sim, o tipo de cabo pode influenciar no custo e na velocidade da internet. Principalmente quando falamos de cabos de fibra óptica, que são mais caros que os cabos de par trançado, mas oferecem velocidades muito maiores. Fibra óptica? É aquele cabo fininho, né? Isso, parece um fio de cabelo. Uhum. A fibra óptica é mais rápida, mais leve e mais resistente a interferências e pode transmitir dados por distâncias muito maiores. Nossa, que legal. Então podemos dizer que a fibra óptica é o futuro da Ethernet. É uma forte candidata, Vitória. Com a crescente demanda por velocidade, a fibra óptica tem tudo para se tornar o padrão dominante nas redes do futuro. Mas o mundo da tecnologia é cheio de surpresas, né? Verdade. Quem diria que a gente teria fibra óptica em casa, né? Mas, professor, como esses cabos de fibra óptica se conectam aos dispositivos, usam o mesmo conector RJ45 do par trançado. Não, Vitória. Eles usam conectores especiais, como o EC, que tem um formato quadrado. EC parece nome de super-herói. É, RIS. E tem também o EC, que é menor que o EC. Nossa, cada nome mais estranho. É, o mundo da tecnologia é cheio de siglas e nomes complicados. Mas o importante é saber que o tipo de conector depende do equipamento e do tipo de fibra utilizada. Entendi. É como escolher a tomada certa para ligar um aparelho. Mas, professor, para conectar os cabos de fibra óptica, preciso de alguma ferramenta especial. Sim, Vitória. A conexão de fibra óptica exige ferramentas especiais, como um cortador de fibra e um fusionador de fibra. Fusionador de fibra? Nossa, parece coisa de outro mundo. Parece complicado, mas com a prática e as ferramentas certas, qualquer pessoa pode aprender. Quem sabe um dia eu me aventuro a fazer minhas próprias conexões de fibra óptica. Mas por enquanto acho que vou deixar para os profissionais. Falando em profissionais, professor, o senhor já teve alguma experiência engraçada trabalhando com redes? Já passei por cada situação, Vitória. Uma vez fui chamada para resolver um problema de rede em uma empresa. E sabe qual era o problema? Qual professor? Conta. Um rato estava roendo o cabo de rede. Um rato? Que nojo. Tive que trocar o cabo inteiro e selar todos os buracos para evitar que o rato voltasse. E você conseguiu pegar o rato? Não, ele escapou. Mas pelo menos a rede voltou a funcionar. Imagina o prejuízo que aquele ratinho causou. Que história, professor. Mas me diz uma coisa. Com tanta tecnologia avançada, a internet tradicional vai acabar desaparecendo. É difícil prever o futuro, Vitória, mas acredito que a internet tradicional ainda tem um longo caminho pela frente. Ela é uma tecnologia robusta, confiável e relativamente barata.
Faz sentido, nem todo mundo precisa de uma super velocidade, né? Mas onde a internet tradicional ainda é usada? Em residências, escritórios, escolas, universidades, hospitais, indústrias, basicamente em qualquer lugar onde haja necessidade de conectar dispositivos em rede. E quais os desafios que a internet tradicional enfrenta hoje em dia? Um dos desafios é a crescente demanda por banda larga, impulsionada pelo aumento do consumo de conteúdo online, como streaming de vídeo e jogos online. Para atender essa demanda, a internet tradicional precisa evoluir para velocidades mais altas. E como essa evolução está acontecendo? A indústria está constantemente desenvolvendo novas tecnologias e padrões para aumentar a velocidade das redes de internet. E a fibra óptica, professor? Qual o papel dela nessa evolução? A fibra óptica tem um papel fundamental, pois oferece a velocidade e a capacidade necessárias para atender a crescente demanda por banda larga. Então a internet tradicional está evoluindo para acompanhar o mundo moderno. Mas e a segurança? Como ela está se protegendo contra as ameaças cibernéticas? A segurança é uma preocupação constante. Existem várias tecnologias e práticas de segurança que podem ser implementadas para proteger as redes de internet. Tipo firewalls. Sim, firewalls, senhas fortes, sistemas de autenticação, antivírus, tudo isso contribui para proteger a rede. E a criptografia, professor? Ouvi falar que é como transformar a informação em código secreto. Exatamente. A criptografia protege as informações contra interceptação e roubo. Então a internet tradicional está se tornando cada vez mais segura. Sim, a internet tradicional está se beneficiando dos avanços em segurança cibernética e está se tornando cada vez mais segura. Mas a segurança é uma corrida constante, né? Os hackers não descansam. Mas e a internet das coisas, professor? A internet tradicional se encaixa nesse cenário. A internet das coisas é uma rede de dispositivos físicos conectados à internet. A internet tradicional pode ser usada para conectar esses dispositivos, fornecendo a conectividade necessária para que eles se comuniquem. Mas a internet tradicional não foi projetada para conectar tantos dispositivos, né? É verdade, mas novas versões da Ethernet, como a Power over Ethernet, foram desenvolvidas para atender às necessidades da IoT. Power over Ethernet, que nome interessante. A Pião permite alimentar dispositivos de rede através do próprio cabo Ethernet. Nossa, que prático. E a internet tradicional, como está sendo gerenciada com essa crescente complexidade das redes? Existem ferramentas de gerenciamento de rede que permitem monitorar o desempenho da rede, identificar problemas e solucionar falhas. Que legal. E quais são as ferramentas mais usadas? Existem várias, como o PATG Network Monitor e o SolarWinds Network Performance Monitor. Essas ferramentas oferecem recursos avançados de monitoramento. Então, a internet tradicional está se tornando cada vez mais inteligente e gerenciável. Mas qual o futuro da internet, professor? O futuro da internet é promissor. Vitória, podemos esperar velocidades ainda mais altas, maior capacidade de rede, tecnologias de segurança mais avançadas e suporte a novas aplicações. Tipo inteligência artificial. Sim. O futuro da internet é limitado. Professor, com tanta evolução e velocidades cada vez mais impressionantes, me pergunto se a internet tradicional, com seus cabos e conectores, vai acabar sumindo do mapa. Tipo, virar uma peça de museu, sabe? É uma pergunta interessante, Vitória. Afinal, estamos cada vez mais imersos no mundo sem fio, com Wi-Fi em todo lugar, dispositivos móveis, internet das coisas. Será que a internet cabeada vai acabar se tornando obsoleta? Pois é. Parece que a gente prefere a praticidade de conectar tudo sem fio, sem se preocupar com cabos e instalações complexas. Sem dúvida, a praticidade do Wi-Fi é inegável, mas a verdade é que cada tecnologia tem suas vantagens e desvantagens. Para algumas situações, a internet cabeada ainda é a melhor opção, principalmente quando falamos de velocidade, estabilidade e segurança. Ah, entendi. É como escolher o melhor meio de transporte, né? Se você precisa de agilidade para se locomover pela cidade, um metrô é uma ótima opção. Mas se você quer viajar longas distâncias com conforto e segurança, o avião é a escolha ideal. Perfeito. E no mundo das redes, a internet cabeada é como um avião, robusta, confiável e veloz. Já o Wi-Fi seria como o metrô, prático por dia a dia, mas com algumas limitações. Mas, professor, me diga uma coisa. Em casa, por exemplo, onde a gente usa a internet principalmente para navegar na web, assistir a vídeos e jogar online, o Wi-Fi não seria suficiente. Qual a vantagem de usar a internet cabeada nesse caso? Para uso doméstico, o Wi-Fi atende bem às necessidades básicas da maioria das pessoas. Mas se você é um gamer hardcore, por exemplo, e precisa de uma conexão com a menor latência possível, a internet cabeada pode fazer toda a diferença. Afinal, cada milissegundo conta numa partida online, né? Nossa, verdade. Esses gamers profissionais não brincam em serviço, eles levam a internet a sério mesmo. E não são só os gamers. Profissionais que trabalham com edição de vídeo, animação 3D ou com qualquer outra atividade que exige grande volume de dados e velocidade de transferência, também se beneficiam da internet cabeada. É como ter uma via expressa para informação,
sem engarrafamentos ou lentidão. Interessante. Então, mesmo com a popularização do Wi-Fi, a internet cabeada ainda tem seu lugar ao sol, né? Com certeza. Muito E a bom. coexistência entre as duas tecnologias é cada vez mais comum. Em muitas empresas, por exemplo, a rede principal é toda cabeada, com fibra óptica para garantir alta velocidade e segurança, mas ao mesmo tempo eles oferecem Wi-Fi para os funcionários acessarem a internet com seus dispositivos móveis. É o melhor dos dois mundos. Falando em segurança, professor, lembrei de uma notícia que vi recentemente sobre uma empresa que teve seus dados roubados por hackers que invadiram a rede Wi-Fi. É por isso que as empresas investem tanto em segurança de redes, né? Exatamente. A segurança é uma preocupação crucial para qualquer empresa, principalmente aquelas que lidam com dados confidenciais, como informações financeiras, dados de clientes, segredos industriais. E a rede Wi-Fi, por ser sem fio, é naturalmente mais vulnerável a ataques. Mas, professor, e as redes cabeadas, como a internet, elas também estão sujeitas a esse tipo de ataque. Sim, Vitória. Qualquer rede conectada à internet está em risco. Mas a internet cabeada oferece uma camada extra de segurança por ser um meio físico mais difícil de ser interceptado. É como comparar uma casa com um sistema de alarme e segurança 24 horas com uma casa com portas e janelas abertas. Entendi. É como se a internet fosse um cofre, enquanto o Wi-Fi seria uma gaveta destrancada. Exatamente. Mas é importante lembrar que a segurança não depende apenas da tecnologia, mas também das práticas de segurança adotadas pelas empresas e pelos usuários. Senhas fortes, sistemas de autenticação, firewalls, antivírus. Tudo isso contribui para proteger a rede contra invasores. Professor, falando em futuro, me diz uma coisa. O que podemos esperar da internet nos próximos anos? Vai ter cabo teletransportador de dados, conexão à velocidade da luz. Vitória, sua imaginação é fértil, mas brincadeiras à parte, o futuro da internet é realmente promissor. Podemos esperar velocidades cada vez mais altas, com tecnologias como a 100 gigabit internet e a 400 gigabit internet já em desenvolvimento, além de cabos de fibra óptica cada vez mais finos e eficientes. E o que isso significa na prática, professor? Como essas velocidades absurdas vão impactar a nossa vida? Imagine um mundo onde você pode baixar um filme em alta definição em poucos segundos, fazer videoconferências em 8K sem nenhuma interrupção, jogar online sem lag, conectar dispositivos à internet com velocidades incríveis. As possibilidades são infinitas. Caramba, professor, parece que o futuro da internet vai ser de tirar o fôlego. Com certeza. E a internet, com sua capacidade de se reinventar e se adaptar às novas tecnologias, continuará sendo a base dessa revolução digital. Professor, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos sobre a internet. Confesso que antes dessa conversa eu achava que a internet era só mágica. Mas agora entendo que tem muita tecnologia, engenharia e história por trás de cada clique, cada download, cada mensagem que enviamos. Que bom saber que você aprendeu algo novo, Vitória. E você, nosso ouvinte, o que achou dessa viagem pelo mundo da internet? Esperamos que tenha sido uma experiência interessante e esclarecedora. E se você ficou com alguma dúvida ou quer se aprofundar no assunto, não deixe de conferir as notas do episódio, onde você encontra links, artigos e outras informações sobre a internet. Agradecemos sua companhia e esperamos você em nosso próximo mergulho profundo no balaio de protocolo. Até a próxima.